Vamos ouvir a palavra. Está um dia chuvoso, um dia atípico no Rio de Janeiro. Parece que não vai haver nem horário de verão por causa das chuvas. Parece que, enfim, acho que Deus esteja regando a terra. É uma alegria estar na casa do Pai e ouvir a palavra do Senhor. Bom, você que está também pela internet, fique conosco. Por favor, compartilhe agora esta mensagem com os amigos, os grupos. Vamos viralizar. Quem é você? Servo de Deus ou escravo do pecado? Romanos capítulo 6, versículos 15 a 18. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Roma, mais ou menos entre 56 e 58, a caminho de Jerusalém, ele para na cidade de Corinto e faz essa carta. Romanos capítulo 6, versículo 15, diz a palavra do Senhor: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Fostes feitos servos da justiça. Olha que esta palavra comece a encher os vossos corações de força, de coragem e de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai. Estamos diante do trono da graça. Paizinho querido e amado, obrigado por esta oportunidade de estarmos diante do teu trono, onde há graça e misericórdia, e assim abrir a tua palavra para ouvirmos a voz do Espírito Santo, ouvirmos a voz de Deus, a voz que deu início a tudo, criou todas as coisas, formou do pó a humanidade, e por meio desta voz tem nos guiado todos esses milhares de anos. Aqui estamos nós, Pai, agora com a tua palavra aberta e os ouvidos atentos, porque nós queremos aprender com o Senhor, queremos ter formação de caráter, queremos ter formação de doutrina, queremos ter a nossa vida sobre a rocha, porque bem-aventurado, prudente, sábio é aquele que ouve e põe esta palavra em prática. Assim, Senhor, rogamos com muitas preces que o Senhor abençoe o teu povo por intermédio da tua voz, intermédio da tua palavra, e que ninguém saia daqui vazio, que possamos ao voltar para os nossos lares, saiamos com a força da tua palavra em nossos corações. Esta, Pai, é a nossa oração, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, amados irmãos, músicos, pastor, em nome de Jesus. Igreja querida, povo amado, santos de Deus, ovelhas de Jesus, mais que vencedores em Cristo Jesus.
o cristão, aquele que confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que entregou a sua vida nas mãos de Jesus, está unido com Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então você note que, como falamos sexta-feira, esta é a mão de providência de Deus. É a mão providencial de Deus, a mesma poderosa mão que guiou a igreja em Atos dos Apóstolos, no nascimento da igreja, é esta mão poderosa que guia as missões da igreja e que nos alcançou onde nós estávamos, perdidos, desgarrados no mundo, em diversos caminhos ermos e estranhos, escusos e escuros, mas aprove o Senhor nos tirar das trevas para a maravilhosa luz e fez de nós templo do Espírito Santo, um com Cristo Jesus. Então, ter consciência desta união com Cristo, ter consciência que o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, eu sou um com este Deus, estamos unidos com Ele, esta consciência já faz de nós pessoas melhores. Amados, é muito triste quando a gente ouve, fulano tal lá de fora tem um testemunho melhor do que aquele que está indo na igreja. Amado, há diversas hipóteses para isso, tá? Mas quando um cristão é autêntico, a verdade é que Deus está trabalhando nesta vida. A verdade é que aquele que começou a boa obra há de completar esta obra na sua vida. Diga, eu recebo esta palavra. Então, estamos em obra. Deus está trabalhando em nós. Então, já faz com que sejamos melhores, queiramos ser melhores. Não melhores no sentido, um sentido pejorativo da coisa, mas melhores no sentido de que fomos arrancados do pecado, fomos arrancados do domínio do pecado, e agora Deus está trabalhando na tua vida à imagem e semelhança dEle. Amado, produza frutos dignos de arrependimento. Ou seja, esse é o nosso chamado. Jesus disse que nisto o Pai é glorificado, em que deis muitos frutos para a glória do seu nome. Então, ser melhor profissional, ser melhor na sociedade civil, ser melhor no nosso ambiente profissional, na igreja, melhor dentro de casa. Existem muitos nichos que você pode imaginar, onde você pode melhorar, onde você pode crescer. E eu vou lhe dizer, Deus quer usar a tua vida para o bem da humanidade, amado. Sempre onde tem lá um cristão, tem alguém fazendo bem. Onde tem um cristão, tem alguém fazendo a história. As pessoas não sabem, mas grandes avanços, inclusive na sociedade, foram feitos por homens de Deus, foram feitos por mulheres de Deus, foram pessoas que fizeram história, marcaram história na humanidade. E eu recebo, amado, que nós possamos marcar a história da nossa geração, mostrando que Deus é o Senhor da nossa vida. E quem tem Deus como o Senhor da sua vida vai produzir bons frutos na sua casa, para a glória do Senhor, na sua vizinhança, em onde você estiver andando. Eu recebo esta palavra. Agora, embora o cristão ainda não desfrute do corpo ressuscitado em Cristo, ou seja, o corpo glorificado, ainda não esteja livre do pecado, porque nós ainda podemos ser tentados pelo pecado. Ou seja, ser tentado não é pecado. Pecado, o que é? É cair na tentação. Então, ser tentado não é pecado. Você não pode impedir um pensamento errado de vir na tua mente. O que você pode impedir é que esse pensamento faça ninho na tua cabeça. Por isso a palavra diz que nós anulamos sofismas,
destruímos fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, através das armas espirituais, que são poderosas em Deus. Amado, você tem armas espirituais poderosas em Deus à tua disposição. A palavra diz que com o escudo da fé, nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Com a espada do escudo é a arma de defesa. Numa guerra, você tem um escudo, você está se defendendo dos dardos inflamados. Dardos são aqueles que atiram um dardo, uma lança com um foguinho. Ele atira um dardo inflamado e você tem lá um escudo da fé. Amado, que esse escudo nos proteja de todos os dardos inflamados. E você tem a espada do Espírito. A espada já é uma arma de ataque, de avanço. Nós não fomos chamados só para ficar na defensiva, amado. Nós entramos no campo do inimigo, invadimos o campo do inimigo e vou lhe dizer uma coisa: vamos resgatar almas para Cristo Jesus. Deus nos usa para isso. Você abençoa alguém que está ansioso, depressivo, desanimado. Sabe quando você está lá no trabalho e a pessoa gosta de conversar com você? Olha, eu gosto de conversar com aquele irmãozinho, gosto de falar com aquela irmãzinha. Tem sempre uma palavra boa na sua boca, tem sempre uma coisa, transmite graça para os outros. Amado, que você é um transmissor de graça em nome de Jesus. Então, isso é uma arma de ataque. Então, isso tudo é a presença ou é a nossa união com Cristo. É a nossa união com Cristo que proporciona tudo isso. Embora não tenhamos ainda um corpo ressuscitado, porque somos tentados pelo pecado. Entretanto, participamos da vida de Cristo. Por isso, Paulo diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Em outra passagem ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho nesse corpo carnal, eu vivo pela fé. Diga aí um amém por isso, amado. Nós vivemos pela fé. Amado, você não anda pelas vistas. Nós não andamos pelos indicadores do mundo. Nós sequer olhamos para isso. Nós andamos pela fé. E pela fé você vai caminhar na tua vida, você vai andar para frente. Ninguém aqui é caranguejo, você é ovelha de Jesus. Você vai andar para frente, amado. Diga aí um glória a Deus por isso. Igual a irmã Socorro, você vai andar para frente agora, irmã. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Então, nós não somos caranguejo, amado, nós andamos. Diga amém por isso. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos fazer a leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado com Cristo? Você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Morreu para o pecado e ressuscitou para Deus. Você juntamente com Cristo. Olha lá agora, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Depois, pensai nas coisas do alto, não as que são aqui da terra. Tem gente que vive em busca de riquezas. Você sabe que Paulo diz que quem vive em busca das riquezas se atormenta com muitas dores. Amado, se você busca as coisas lá do alto, se você busca as coisas do reino em primeiro lugar, todas estas coisas terrenas vão ser acrescentadas na tua vida. Então Paulo está dizendo aqui, o que é prioridade da tua vida? Qual é a prioridade? Versículo 3, por quê? Porque morrestes. Pastor, eu morri, cadê minha certidão de óbito? Amado, morremos no dia que nós conhecemos Jesus. Esse dia está lá a certidão de óbito. Você morreu para o mundo, mas você também, olha lá, morreste. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí o versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Morreu a velha natureza, mas ressuscitou com Cristo, vive para Deus, e quando Jesus voltar na segunda vinda, o corpo será glorificado. Ou seja, nem mais o pecado vai poder nos tentar. Isso não é maravilhoso? A Bíblia diz que dos olhos serão enxutas todas as lágrimas.
já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais dor, já não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Amado, toda lágrima que é derramada em função do pecado. Pastor, por que nasce às vezes uma criança doente? Gente, coisa mais triste do mundo é você entrar num hospital com crianças doentes. A criança nasceu já doente, como é que pode uma coisa dessa? E diz João, quem pecou? Foi ela ou foi o pai? Não é que quem pecou, o pecado já está no mundo. Isso tudo já é fruto do mundo, debaixo do pecado, mas vai se manifestar a glória de Deus nesta vida. E eu recebo, amado, que a glória de Deus se manifestou em nós, em nome de Jesus. Então, isto tudo é maravilhoso. E o Espírito Santo trabalha em nós, para que nós possamos, em Cristo, nos esforçar para viver para Deus uma vida disciplinada e bem-sucedida. Uma vida que agrade a Deus, que dê frutos para Deus e que nós possamos contribuir, amados. Irmãos, se todos os crentes em Jesus se unirem, se toda a igreja de Jesus produzir frutos em abundância, como a palavra de Deus manda, nós podemos melhorar o nosso bairro, a nossa vizinhança, onde nós estivermos. Amado, onde a igreja de Jesus está presente, aquele lugar tem que melhorar, amados. A presença de um crente naquele lugar tem que levar a força de Deus. A gente não pode chegar lá no ambiente de trabalho e tem 5 departamentos. Qual é o pior departamento? E é o departamento do crente. Entra lá no quarto do crente, o Eliardo até saiu agora. Entra no quarto do crente, é meia para um lado, é cueca para o outro, não sei o que para o outro lado. Eu nunca fui no quarto do amado, estou falando brincando. Mas, amado, nós precisamos ter uma vida que nesse mundo manifeste a glória de Deus. E eu declaro que a tua vida é esta vida, amado, em nome do Senhor Jesus. Olha, os patrões vão dizer, eu gostei, mas vou contratar até mais crente. A gente contrata esse povo, dá até mais lucro para a empresa, em nome de Jesus. Não se metem em fofoca, não gastam. Plano de saúde tem que ser mais barato para crente. O cara não fuma, não bebe, não gasta a vida na noitada, não gasta o corpo errado, vai ter mais saúde, vai usar menos o plano de saúde. Amém, louvado seja o Senhor. Então, se é a disciplina do Espírito, amado, ou seja, se não agirmos de acordo com este privilégio de termos morrido em Cristo Jesus, se nós não nos valermos desse privilégio e não agirmos de acordo pelo fato de termos morrido para o pecado, amado, isso não vai fazer diferença na nossa vida prática. Nós, como cristãos, se alimentarmos o velho homem volta a dar frutos. Você se lembra lá de Martinho Lutero que diz: eu pensei que o velho homem morreria nas águas batismais, mas eu descobri que o danado sabe nadar. E é nadador profissional, amado. É nadador profissional. Se você deixar o velho homem, então, amado, ou seja, o que adianta você ter dinheiro na conta e não usar o dinheiro? Não adianta nada. Você precisa se valer desta verdade, se apropriar desta verdade. Você precisa exercer a unção de Deus que está na tua vida. Por isso Paulo disse a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, não te espante, porque ele era jovem, então pelo fato de ser jovem, ele era menosprezado. Não te deixe menosprezar por causa da tua idade. Deus está na tua vida, o Espírito Santo está na tua vida. Amado, não te deixes menosprezar pelo mundo, não te deixes intimidar pelas vozes intimidadoras do mundo. A voz intimidadora do mundo não é a voz de Deus. A voz de Golias não é a voz de Deus. A voz de Deus é: eu não te dei espírito de covardia. Você sabe que a covardia, inclusive, ela é condenada até no Apocalipse. Os covardes não entrarão no reino de Deus. É claro que covardia ali
eu entendo que não é apenas essa questão de intimidação, mas é o cara que pratica a covardia, é o covarde, é aquele que faz uma maldade tendo uma posição boa, ele faz a maldade. Mas, meu irmão, o Espírito Santo está na tua vida, então, em nome de Jesus, você vai crescer em graça e misericórdia, vai crescer em poder, vai crescer em autoridade. O Espírito Santo propicia isso para nós. Então, veja, em Romanos 6, 8 a 14, diz a palavra bendita e maravilhosa. Ora, se já morremos com Cristo, olha aí o benefício, que maravilha. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem? Vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em quem? Em quem? Cristo Jesus. Amado, nada é feito sem Cristo Jesus. Outro dia eu vi um lugar que eu tenho que isso é mais para a seita do que para a igreja. E ele estava dizendo, nós aqui temos um sumo sacerdote. Eu falei, gente do céu, a que ponto chegou esse povo? O único sumo sacerdote da minha vida se chama Jesus Cristo, Senhor do Senhor, mais ninguém. Ele é o único que teve acesso diante do trono de Deus para me perdoar dos meus pecados. Eu agora vou dizer que eu tenho um sumo sacerdote, além de Cristo. Estou anulando a graça, anulando o pacto, anulando o sangue de Cristo, anulando que eu morri com Cristo para o mundo, para dizer que um homem que vai morrer qualquer dia desse, faz número 1 e número 2 igual a mim, fica doente também, é o meu sumo sacerdote. Nem aqui, nem no Japão, nem na China, mano. O único sumo sacerdote é Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Então note que Paulo está dizendo, é em Cristo Jesus. Nós não podemos substituir isso, amado. Nada se faz em Cristo fora de Cristo. Por isso a palavra diz, não há nem, Atos 4,12, não há nenhum outro nome dado entre os homens, não, pode voltar lá, filho, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Não adianta a gente querer colocar aqui outros nomes, outros santos, como se fossem fazendo intermediando entre os homens e Deus. O único que pode fazer é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Aí ele diz, considerai os mortos ao pecado, vivos para Deus. Depois, versículo 12, olha lá, já que você morreu em Cristo, e você precisa considerar isso, ou seja, haja de acordo com isso, ele agora vai trazer as ordens apostólicas como aos soldados arregimentados por Cristo Jesus. Olha lá, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, louvado seja Deus, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pastor, mas será que eu sou capaz disso? Cara, mas tu não acabou de ler que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Tá bom, vamos mais um versículo lá, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Da graça de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Você imagina lá um guarda-chuva, essa expressão, estás debaixo da graça, porque alguns rabinos do Novo Testamento, naquela época do Novo Testamento, criaram a expressão sob a lei. E aí Paulo pega essa expressão neotestamentária e diz, não, você não está sob a lei, você está sob a graça, está debaixo do guarda-chuva da graça, amado. Está caindo lá um temporal, mas você está protegido debaixo desse guarda-chuva. É a graça que nos basta, amado. Veio o pecado, mas a graça é sobre graça.
resvalou o pezinho, a graça está sobre a tua vida, amado. Ele trabalha nos nossos corações. Esse é o contexto. Então, Paulo evidencia as bênçãos do novo domínio em Cristo, as bênçãos da nova aliança. O que são as bênçãos desse novo domínio? Estamos debaixo desse novo domínio em Cristo. As bênçãos, a libertação do crente da lei, a libertação do pecado, a libertação da morte. Amado, quando os nossos olhos se fecham aqui, o que morre é a carne, nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Em virtude da união com Cristo, na sua morte, as bênçãos da capacidade de subjugar o pecado e viver para Deus. Antes nós éramos escravos da ditadura do pecado. Aí Paulo vai dizer: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque é uma incongruência. Você imagina alguém que mora lá na Coreia do Norte, alguém que está lá debaixo de um comunismo, debaixo de um tacão, que se você chega lá e fala Jesus, corta a tua cabeça, prende, mata, e não pode ter internet, não pode acessar o Google, porque se você acessar a informação, você sabe o que acontece. A mesma diferença que existia entre a Alemanha oriental e ocidental, hoje existe entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então o cara está lá, o cara consegue fugir de uma ditadura dessa, não faz sentido você voltar para lá de novo. Você sabe o que é a ditadura, você sabe o que é algo que acaba com a tua vida. Você já foi livre da ditadura do pecado. Não faz sentido voltar de novo para essa ditadura. Cristo Jesus te libertou, diga amém por isso. Ele me libertou. Então, este é um benefício. E há o benefício do crescimento integral da vida cristã. Por quê? Porque o Espírito Santo, pela graça de Deus, infunde esta capacidade da graça transformadora. A gente pode trabalhar sim no nosso caráter, nas nossas capacidades, na nossa vida, não mentir, não, fazer o errado. Por quê? Porque Deus está em nossa vida. Não é algo que parte de nós, é Cristo em nós. Romanos 8:12, a palavra diz: assim, pois, irmãos, olha lá, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas, se pelo Espírito e mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga glória a Deus por isso. Quem é filho de Deus aqui nesta igreja? Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Aí ele diz, versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, da ditadura, do pecado comunista, não recebeste isso, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Então, amado, Paulo está tratando aqui, Paulo está tratando de como a dedicação à justiça é uma incumbência dos crentes. É incumbência nossa. Nós não podemos agora permanecer no pecado porque estamos na graça. Pelo contrário, é nossa incumbência caminhar em santificação. Então, em se tratando de escravidão espiritual, ouça isto: não existe meio termo, amado. Todos nós temos um Senhor. Ou você será escravo do pecado, e o pecado será teu senhor, ou você será cativo do senhorio de Cristo, e a justiça estará na tua vida. Não existe meio termo. Não existe, nenhum, não existe. Ou é um, ou é outro. É isso que Paulo, sim, não. É o que Paulo está dizendo aqui. Então você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava na casa do pai. O filho pródigo tinha tudo lá. Tinha a casa do pai, fartura, tinha tudo. De repente diz, não, olha, eu quero aqui a parte dos bens que me cabe, eu vou ver a minha vida. Já começou quebrando o princípio de justiça. Por quê?
Porque a herança é dada depois da morte do pai, e ele quis a herança em vida. Já quebrou os princípios de Deus. E aí foi lá, pegou o bem que lhe cabe, e ele foi lá achando que ia viver a vida maravilhosa. E viveu como? Dissolutamente. Foi tudo dilapidado no pecado. O mundo levou. Amado, Satanás dá com uma pata e rouba com as outras 3. Então, o filho pródigo foi enganado. Prometeram vida para ele, pagaram com a morte. Prometeram abundância e pagou com escassez. Porque ele queria comer alfarrobas de porcos e ninguém lhe dava nada. Então, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve ao pecado, ou você serve à justiça. Agora, o conhecimento prévio do resultado desses 2 domínios, ou seja, o domínio do pecado traz a morte, o domínio da justiça traz a vida, o conhecimento prévio que nós temos disso deve nos proporcionar motivação de sobra para que nós abracemos o domínio da justiça. Diga aí um amém por isso, amado. Abracemos o domínio da justiça. Então, o fato de nós sermos libertos do pecado pela graça de Deus deve nos motivar a nos dedicar à santificação. É pela graça de Deus que você foi liberto. E agora você vai se valer da graça. Opa, já que é pela graça, não tem uma lei dizendo que eu vou para o inferno e tudo mais, e então eu vou me valer do sangue de Cristo e vou permanecer no pecado. Então, se este é o pensamento, é porque a pessoa não tem Jesus. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se você tem consciência desta verdade, foi transformado pelo Espírito Santo, o Espírito te capacita, você tem que saber, amado, você só tem um Senhor, e o teu Senhor é Jesus Cristo. Quem é servo de Jesus Cristo aí, amado? Olha lá, Mateus 6,24 diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha aí o mamon, o espírito do mamon, das riquezas, que adentrou a teologia da prosperidade. Amado, Deus não tem nada contra em você prosperar, mas se você se faz servo das riquezas, se esse é o objetivo maior da tua vida, eu vou dizer, você esqueceu o que é o cristianismo. O nosso objetivo é ganhar almas para Jesus. O nosso objetivo é mostrar a glória de Deus nesse mundo. O nosso objetivo é libertar pessoas das garras do pecado. Amado, Jesus está voltando. O reino será inaugurado, amado. E quantos nós podemos levar conosco? Então, ovelhinha, havia dentro do contexto, quando Paulo escreveu esta carta, havia uma interpretação equivocada da mensagem da graça de Deus. Olha, a mesma que existe hoje. Olha lá, o povo da missão evangélica, e eu senti falta inclusive do irmão Marcos. Falei de missão evangélica, cadê o irmão Marcos? Os 2 Marcos não vieram, né? Um abraço para os amados se estiverem assistindo. Então o povo diz assim: olha lá, o povo da missão evangélica é o povo da graça, é o povo que pode pecar. É uma equivocada, está equivocado isso, amado. É o mesmo pensamento equivocado que existia na época de Paulo. Pensavam que, pelo fato de a justificação ser pela fé e não pelas obras, a maneira de viver do cristão pouco importa. Olha, você é justificado pela fé ou pelas obras? É pela fé. Não é pelas obras? Bom, então o jeito que você vive não importa. Era o pensamento equivocado da época que ainda existe hoje. E vamos ver por que esse pensamento é equivocado em 2 versículos, porque Paulo traz um paralelo. Romanos 6:1, olha lá, diz a palavra: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual foi a resposta dele? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos?
Ou seja, Romanos 6,1 erra pensando que se deve pecar intencionalmente, porque quanto mais se peca, mais a graça seja abundante. Errou por isso. Paulo disse, de modo nenhum, você morreu para o pecado. Agora, Romanos 6,15, vamos ver o erro de Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Resposta, vamos ler junto. De modo nenhum. Amém, louvado seja Deus. De modo nenhum. Então, Romanos 6,15 erra, pressupondo que pelo fato do cristão estar debaixo da graça e não da lei, ele não tem obrigação nenhuma de viver de modo santo. Romanos 6,1 erra, achando que tem que pecar mais. O cara era mais descarado ainda. Vamos pecar mais, vamos pecar mais. Quanto mais peca, Deus fica feliz em perdoar, feliz em perdoar. Então, quanto mais peca, maior a graça. Está errado, você morreu para o pecado. E Romanos 6,15, está errado por quê? Bom, estou debaixo da graça, não tenho obrigação nenhuma de viver de modo santo. Não tem obrigação. Está errado também. Amado, ser salvo em Cristo Jesus pela graça de Deus não significa que você está livre de ter um Senhor. Você tem um Senhor. Você pode ser escravo do pecado ou você pode ser servo de Deus. O que você não pode é não ser uma dessas coisas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não pode. Ou você tem um Senhor que se chama pecado e você é escravo dele, ou você tem um Senhor que se chama Jesus e você anda em justiça. Eu recebo esta palavra. Então, todos são escravos de alguma coisa, todos são escravos de alguém, todos vivem para alguma coisa, servem a alguma causa, a algum fator primordial. O que é que nos controle é o nosso Senhor. Romanos 6,16 diz a bendita palavra: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, amado, nós nos oferecemos aquilo que buscamos como bem maior em nossa vida. Uns veem que o poder é o bem maior. Então a gente às vezes não entende. O cara está lá na política, o cara não deve roubar nada, óbvio. Mas às vezes o cara não se contenta em roubar 100 mil, não. Ele rouba 1 milhão, ele rouba 2 milhões, ele rouba 5 milhões, ele rouba... o cara tem dinheiro ali para 30 gerações e não para de roubar. Não é assim? Chega a espantar. Tipo assim, se ele tivesse dado uma roubadinha lá de alguma coisa, ninguém nem veria. Ele daria contas a Deus daquele aí que não deve roubar nada. Mas o cara não se contenta, cara. Ele quer roubar, ele quer roubar, ele quer roubar, ele quer roubar, ele quer roubar. E, gente, o cara foi condenado em 300 anos. Nem se ele fosse espírita com tantas vidas, ele estaria preso. Morreria e nasceria preso, morreria e nasceria preso, morreria e nasceria preso. Graças a Deus nós sabemos que cabe ao homem morrer só uma vez e vindo depois disso o juízo. Não é verdade? Então, amado, por quê? Porque ele acha que o poder ou o dinheiro... Você não viu lá esse caso daquele cantor rapper, Diddy, alguma coisa? Amado, os escândalos daquilo ali, as festinhas do Diddy. Vai ver o que eram as festinhas do homem. Depravação em cima de depravação. Então, amados, nós somos controlados por aquilo que nos oferecemos. Quer sejamos religiosos ou não, nós temos um Deus e nós somos adoradores. A pergunta é: qual é o teu Deus e a quem você adora? Porque muitos têm um Deus chamado bezerro de ouro e o adoram. Romanos capítulo 1, da introdução do livro, 1 e 2... eles desprezaram o conhecimento de Deus e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Por quê, amado? O Deus que nós criamos é uma forma de você adorar a si mesmo. É uma forma de você reforçar o teu orgulho, reforçar
acredita. Não, o meu Deus é esse aqui, porque esse aqui faz assim, é assado. Ou seja, é uma forma de você se adorar. Agora, se você tem um Deus que te disciplina, que te chama atenção, que desce o cajado quando é preciso, que corrige, açoita a todo filho que recebe, a disciplina no momento não parece ser agradável. Mas, amado, você sabe qual foi o primeiro drone do mundo? O primeiro drone voador do mundo? Chama-se chinelo da mãe e da avó. Esse foi o primeiro drone voador. E quem é que, no caso da minha avó, até garfo voava. Lembro de uma vez do meu irmãozinho que estava fazendo bagunça, minha avó, para. Ele não parou, quando ele passou, ela tacou o garfo. Ela não sabia que ia acertar, gente. Ela acertou direitinho nas nádegas do menino. Aí ele foi lá com o garfinho no meio. Ali foi o segundo drone voador do mundo, o garfo. Então, amado, graças a Deus por isso. Hoje nós somos pessoas melhores. Graças a Deus pela disciplina. Hoje somos pessoas melhores. Então, amado, você tem um Senhor, e esse Senhor chama-se Jesus Cristo. Então, ser liberto do pecado pela graça, portanto, deve motivar-nos a servir a Deus. Deve motivar-nos a viver para Cristo. Romanos 6, 17 a 19, diz a palavra, e isso é motivo de agradecer. Isso é motivo de agradecer. Por quê? Porque se você não fosse servo de Deus, você seria escravo de quem? Do pecado, do maligno. E o pecado vai te levar para onde? Para a morte. A porta, irmão, é larga. E muitos vão por esse caminho. A porta do Evangelho não passou por reforma, continua estreita. Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Mas vai te levar para a justiça, para a vida eterna, para a presença do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Então, este é motivo de agradecer. Ele diz assim, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos trazer aqui os irmãos da Marvel, que aqui está a verdadeira liga da justiça, são os irmãos em Cristo Jesus. São os servos da justiça. Aí ele diz, versículo 19, falo como homem, ou seja, vou falar em termos humanos. Vou falar em termos humanos, vou simplificar a forma de falar, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como vocês ofereceram os membros para a escravidão, da impureza, da maldade para a maldade, assim também, meu filho, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Você veja, quando você estava lá no mundo, era da maldade para a maldade. Amado, não se paga mal por mal. Pelo contrário, você deve vencer o mal com o bem. Quando você vence o mal com o bem, alguém te fez o mal, você vai lá e faz o bem, a pessoa fica inculcada. Você, cara, eu fiz o mal para aquela pessoa, me fez o bem. Paulo fala que isso são brasas vivas na cabeça da pessoa. Ela fica pensando, gente, como é que esse cara é anjo? Virou anjo isso aí? Se faz o mal e está fazendo bem. Amado, sabe de uma coisa? A reta justiça é do Senhor. Ele é o justo vingador. É justo, juiz. Às vezes dá pena de ver certas condições de vida que as pessoas se colocam. Tanto falam mal dos outros, tanto desconfiam dos outros, tanto querem puxar o tapete dos outros, que vive uma vida malograda, vive uma vida maldita, vive uma vida infeliz. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Ele nos libertou do mal, da maldade, do pecado, da maledicência, nos fez nova criatura, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, e as coisas antigas já passaram,
Agora nós somos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Agora nós temos a mente de Cristo cativa em nossa vida. Então ele está dizendo, amado, isto aqui é motivo de dar graça a Deus, que pela justiça de Cristo você vai se dedicar à santificação, você vai crescer nisso. E ele diz, obedecestes de coração. O que significa isso, pastor? O que essa expressão de Paulo quer dizer? Isso aqui está contrastando, é um contraste. Já fez aquele exame de contraste que aparece tudo melhor? O exame de contraste? Então ele está contrastando para tornar as coisas mais claras e melhores. Isso é um contraste com as leis de Moisés. Porém que as leis de Moisés foram escritas em tábuas de pedra. As leis em tábuas de pedra. Mas as leis de Deus, na graça de Deus, foi em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Amado, ontem eu peguei um táxi e o cara falou, mas eu sou ateu, eu não acredito em nada, eu acho que a pessoa tem que se prostituir mesmo e tudo mais, e está tudo certo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, se você vê uma pessoa ali na rua, frágil, fraca, dependente, chega alguém lá, dá soco na cara, chuta, bate, só porque é mais forte do que o outro, isso está certo ou está errado? Isso está errado. Quem te disse que isso está errado? É o governo que precisa dizer para você? É o governo que precisa botar isso na lei e dizer que isso está errado? Ou isso vem de alguém maior? Aí ele, poxa, aí deu aula, valeu. Pois é, a gente faz muitas coisas que não sabe, mas está tudo na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso disse um sábio filósofo, se Deus não existe, tudo é permitido. Mas como Deus existe, nós sabemos o que é moral e o que é certo, está gravado em nosso coração. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, está contrastando. As diretrizes da lei vinham de fora e não alcançavam o âmago do ser humano. Amados, milagres externos não produzem transformação interna. Deus abriu o mar vermelho, fez milagre, mandou codornizes, fez isso, fez aquilo. O povo atravessou lá cantando o mar vermelho. A Miriam, as misericórdias do Senhor, cantou lá. Passou o mar vermelho, chegou do outro lado e começou a fazer o quê? Murmurar. Cadê a transformação? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. É a lei de Deus escrita no teu coração pelo Espírito Santo. Que sabe, marca a sua misericórdia. Amado, eu agradeço a Deus por ter sido marcado pela graça de Deus. Mas você é gado. Prefiro ser gado de Deus do que ser picanha do diabo, amado. Prefiro ser gado de Deus e caminhar nos caminhos do Senhor do que estar lá no mundo e depois o capeta fazer um churrasquinho comigo no inferno. Graças a Deus nós fomos livres disso. Diga, eu fui libertado, fui livre, sou de Deus, sou servo, sou obediente, estou marcado pela lei de Deus, marcado pela graça do Senhor, conduzido em arrependimento e obediência, e a Deus toda a glória por isso. A Deus toda a glória. Agora, isso também é um alerta, porque antes do Evangelho atingir o coração, é possível ter um cristianismo meramente intelectual e superficial, apenas comportamental. A pessoa é convencida, mas não é convertida. Os princípios da ética cristã para essa vida são superficiais e são negociáveis de acordo com as suas necessidades. Ou seja, ainda não foi marcado no coração, ainda está vivendo um cristianismo nominal. É crente de nome porque tem uma carteirinha ou porque alguma coisa. Amado, nós somos convertidos em Jesus e isso está marcado em nossos corações. Então, uma vez que a verdade do Evangelho penetrou o coração, ela se mostra onde, pastora? Se mostra na mudança de vida real. Amado, um cristão tem que ter mudança de vida real. Um cristão não pode ser uma pessoa que está por aí furtando, roubando, passando cheque sem fundo, enganando, dando calote nos outros, mentindo,
fornicando, adulterando, fazendo as coisas erradas. Não pode. Um cristão em Jesus Cristo tem que andar em retidão e santificação. Então, graças a Deus, porque todo esse processo de transformação e santificação acontece em virtude da graça de Deus. Aí ele diz, para dar o ponto final nessa questão da graça de Deus que opera, ele diz, porque fostes entregues à doutrina, obedeceste de coração a forma de doutrina que vocês foram entregues. Amados, nós poderíamos entender ou esperar que a doutrina fosse entregue aos ouvintes. A doutrina foi entregue ao ouvinte, mas é o contrário. É o ouvinte que foi entregue para a doutrina. Ou seja, é como a forja. Você já viu o filme Forja? Se não viu, vá ver. É como a forja em que você joga dentro daquele molde o metal diluído e ele toma exatamente a forma daquela forja. Você joga a doutrina na vida da pessoa, ela cai sobre a minha vida a palavra, e quem muda sou eu, não é a palavra. Quem muda somos nós. Alguém diz assim, eu li a Bíblia e eu achei muitos erros, mas todos os erros que eu achei foram em mim, nenhum foram na Bíblia. Aí eu estou de acordo com ele. Jeremias, estamos nos 5 minutos finais. Jeremias 31, 9, diz a palavra do Senhor, virão com choro, olha o que é graça escrita, trabalhada e conduzindo a vida pelo coração. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, glória a Deus. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou Israel, o congregará e o guardará, como o pastor guarda o seu rebanho. Depois, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Você sabe quem era mais forte do que nós? O pecado. Mas nós fomos livres para a glória de Deus. Versículo 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiante de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Aleluia. Versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Claro, dependia da carne, a carne não pode, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quem é povo de Deus aí, amado? Aleluia! Ovelhinha amada, você é servo de Deus. Amém. E não é servo do pecado. Somos servos da justiça e não somos escravos do pecado. Portanto, amado, nós como cristãos não somos senhores de uma tradição. Ao contrário, nós fomos criados pela palavra de Deus e permanecemos submissos a ela. É a forja, a forma de doutrina a que fostes entregues. A forja da palavra está trabalhando na tua vida diariamente. Eu recebo esta palavra em meu espírito. Romanos 6, 20 a 23 diz a palavra do Senhor. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Ou seja, você era escravo do pecado, por quê? Porque você estava fora da justiça. Não havia a libertação da justiça na tua vida. Versículo 21. Aí ele diz, você achava que era legal?
Porque se você perguntar a pessoa, ela vai dizer assim: ah, pastor, o negócio é o seguinte, eu sou livre e eu quero sair pecando mesmo. Só que ele vai descobrir que essa liberdade é a ditadura do pecado. Aí Paulo vai lá e usa essa expressão. É isso que você está dizendo? Então vamos ver agora qual é o resultado disso. Versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Qual foi o resultado que você colheu quando a palavra de Deus não era importante para você? Qual resultado você colheu quando você vivia de acordo com o que dava na telha e a palavra de Deus não era referência, fator primordial da sua vida? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o quê? A morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não é apenas o Salvador, Ele é o teu Senhor também. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida, diga amém no seu lugar. Então, amado, eu termino dizendo: a escravidão ao pecado começa em nosso nascimento. Quando saiu aquele bebezinho bonitinho, lá na maternidade, ali estava um pecadorzinho. Ali começou a escravidão do pecado. Você vê que o bebê já peca desde pequeno. Só para de chorar quando você dá chupeta. Senão ele fica chorando até você dar chupeta para ele. A libertação do caminho de morte se deu em Cristo Jesus no novo nascimento, quando a graça de Deus nos capacita a abraçar o Evangelho no coração, mudando nossas motivações, mudando nosso fator primordial, resultando em uma completa transformação de vida. Portanto, ao agirmos a partir de um propósito determinado, a ação irá moldar o nosso caráter, moldar a nossa vontade, e há de ser um ciclo vicioso cada vez maior. A minha pergunta é: para qual propósito determinado você age? Se você age para o propósito determinado da maldade para a maldade, ou seja, vai ser um ciclo vicioso. Se você age para o propósito determinado da justiça para a santificação, da mesma forma será um ciclo que vai te levar em Cristo Jesus à vida eterna. Então, mau humor, ciúmes e esses problemas, contendas, enfim, em 80 anos, diz C.S. Lewis, cresce apenas um pouco, mas você imagina em milhões de anos, se desenvolvendo. O lugar onde os pecadores estiverem vivendo e desenvolvendo esses pecados por toda a eternidade, certamente será um inferno. Mas a servidão à justiça, que de forma semelhante vai crescendo e crescendo, nós estaremos no céu diante de Deus. E eu termino com Romanos 8, versículo 2, diz a palavra do Senhor: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6: porque o pendor da carne dá para onde? É o ciclo, para a morte. Mas o pendor do Espírito dá para a vida e para a
paz. Diga aí um glória a Deus aí, amado.